Vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar continuidade ao livro de Apocalipse, no capítulo 18. Semana passada nós falamos sobre a mulher montada numa besta, né? E falamos também sobre o mistério de Babilônia, né? Onde começou a religião de mistérios, todas aquelas coisas que nós vimos na semana passada. Essa semana vamos falar de uma outra Babilônia, né? E às vezes parece se confundir, né? Quando a gente lê aqui, a mulher estava sentada numa besta e na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilônia, né? Babilônia, a mãe de todos os mistérios e tal. E aqui, no capítulo 18, na cronologia aqui do Apocalipse, começa a... Nós vimos todas as pragas que foram lançadas no tempo da tribulação e no império do anticristo. E no capítulo 18 vai chegando ao ponto de culminar o reinado do anticristo e a ira de Deus sobre a terra, sobre todos aqueles que receberam a marca da besta e sobre toda a injustiça. Então, no capítulo 18, o título está A Queda da Babilônia. Então, existem aqui duas diferentes Babilônias. Assim como existem duas bestas que João viu, né? João viu uma besta que saía do mar e uma que se levantava da terra. Uma era política, a outra religiosa. Assim também, a Babilônia, no sentido bíblico, ele é figurado de duas maneiras. Uma babilônica religiosa, que era aquela que controlava, em certo ponto, o império da besta. E a segunda é a política, que são duas coisas que caminham juntas. Não existe nenhum império sem uma religião, não é? Então, por um exemplo, o Império Romano era todo baseado em religião. O Império Babilônico, todo baseado em religião. O Império Grego também. O Império Assírio. Todos os impérios. Egípcios, né? Egípcios, todos eles. Fortíssimo, né? Fortíssima religião, muito Império forte. Inca, Azteca. Império Inca, Azteca. Todos que nós fomos ver. Inclusive, né, quem assistiu aquele filme... esqueci o nome do filme. Acho que foi o Mel Gibson que fez. Apocalipto, é. Que mostrava os índios, né, sacrificando... Eram 20 mil pessoas mortas por ano em sacrifícios a deuses. Né? E levava a pessoa, se sacrificava no altar, tirava o coração da pessoa ainda pulsando e oferecia para o sol. Você vê que esse oferecimento para o sol vem de onde? Lá de Nimrod, como nós lemos na semana passada. E chegou lá na América do Sul, né? Na América do Norte, na América Central, toda a América chegou lá, através dos que foram, né? E chegaram ao continente americano. Esses filmes que falam muito de sacrifício está muito relacionado com a questão religiosa do passado. Até o King Kong. Tudo. Não existe esse anti-religiosidade que diz que não, o ateísmo vai tomar conta. Não, o ateísmo não vai tomar conta. O que vai tomar conta é a falsa religião, é uma religião falsa. Né? Pior. Que é pior. E aí traz mesmo coisas terríveis, né? Então, o que acontece? Todo império tem uma religião. Graças a Deus que muitos impérios, né, que vieram aqui para o Ocidente depois, né, mais tarde, foram o Império Português, por exemplo, trouxe cristianismo para o Brasil, não trouxe islamismo ou outra coisa. Tanto Cortês como coisa, trouxeram o quê? A cruz. A cruz. Né? Você vê que no Brasil, quando chegaram, puseram uma cruz e rezaram a missa. Jesuítas que chegaram, né? E deram o nome de Terra de Santa Cruz. Né? Então, todo o Império, Portugal, inclusive na história do Império Português, Portugal, as suas descobertas e as suas... Tudo que Portugal empregou nas suas conquistas eram mais conquistas de expansão do cristianismo do que propriamente dito conquistas para a terra e essas coisas. Isso está registrado na história de Portugal. Portugal tinha o Papa deu para Portugal um patronato, não sei, eles podiam ordenar os bispos deles. Isso é uma coisa incrível, só Portugal tinha naquela época. Né? Então,
Você vê que toda a caravela tinha lá o padre, o jesuíta que ia com eles, né? Para rezar a primeira missa. A primeira missa e tudo. Portugal ganhou várias guerras com o mínimo de pessoas. Né? Porque os jesuítas eram pessoas desenvolvidas em várias coisas, inclusive em arte de guerra, essas coisas, conheciam de muitas coisas, né? Então, todo império sempre foi. O império do anticristo não será diferente, né? Ele terá uma religião que depois será destruída, porque, como nós vimos na semana passada, a religião começou a tomar conta do império e estava atrapalhando a adoração do anticristo, que iria sentar no trono, né? Vai sentar no trono lá no templo de Israel e vai exigir adoração para ele, né? Então, o que acontece? Agora, aqui no capítulo 18, está falando de outra Babilônia, que é a Babilônia política, né? A política e a religião andam juntas, né? Então, veja bem aqui, no versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. Você imagina o tamanho desse anjo. Quer dizer, a terra foi iluminada com o esplendor do anjo. Né? É um negócio que nós não conseguimos imaginar quando se fala de anjos, né? É um negócio tremendo. Esse aqui tinha um grande resplendor e a terra foi iluminada com o resplendor do anjo. Imagina o tamanho e o resplendor que é, né? Ele clamou com poderosa voz. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Você veja que aqui é uma cidade rica de comerciantes que vai receber toda a riqueza da terra, o império do anticristo. Ok? Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. Então, aqueles que estão na cidade, que não receberam a marca da besta, e que é povo de Deus, Deus fala: sai dela, porque eu vou castigar, para vocês não receberem os castigos que vai cair sobre ela, povo meu. Então, aqueles que são do Senhor ainda, que estão na tribulação, no final da tribulação, que estão passando por terrível, e estão ali, Deus fala: sai dessa cidade, porque eu vou castigá-la. A minha ira vai cair sobre ela. Alfredo, Uhum. na sua versão não é muito diferente da minha. A minha, no capítulo 4, está assim: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos 7 pecados. Ok. Talvez aí esteja se referindo aos pecados capitais, né? Que lição é essa? A minha também. Seus ou 7? Então tá 7. Não, Ele fala de a minha está 7, para não. que vocês não participem dos seus pecados. É a tradução. Dos 7 pecados. Talvez. Talvez por causa dos 7 pecados capitais que falam, talvez 7 por causa do número de plenitude, né? De pecado, totalidade de pecado e tal, essas coisas, né? Ok. Só uma. Ok? E aí diz assim: tornai a dar-lhe, versículo 6, né? Como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Portanto, num mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe,
pelo temor do tormento dela dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate. Todo tipo de madeira odorífera e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra e incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até almas de homens. Não vejo que essas são cidades. Lembra quando nós estudamos as cartas de Paulo, que tinham as cidades portuárias por onde Paulo ia, que eram cidades de comércio, onde havia de tudo, né? Como Éfeso, então, lugares que tinham templos de prostituição e tudo mais. Essas coisas todas voltam, como estão voltando, voltam para a época do Anticristo. E nessa cidade, na cidade do Anticristo, na cidade que é o centro do império do Anticristo, né? A capital do império, nessas cidades vão se vender até alma de homens. Isso que eu tô... Alma se vendia, no caso, com prostituição honesta ou tem outro significado para essa alma de homem? Isso se dá a tipo de todo tipo de feitiçaria e de coisas que vão haver ali, né? Então pessoas que fazem... O pessoal não usa o termo vendeu a alma para o diabo? Pactos São e tudo pactos, mais, né? e coisas que se fazem com o maligno, coisas feitas mesmo. Já fazem hoje, né? Hoje Para ter fazem. sucesso. Esse tempo vai ser regularizado mesmo, né? Como coisa. A cidade de Tel Aviv, que é a capital De Israel. de Israel, é o maior centro de comercialização de diamantes do mundo. Só para ter uma ideia, tá? Hoje de Israel é o maior processador de diamantes do mundo. Não produz uma grama, mas ele é o maior lapidador, né? Tem um centro lá de Tel Aviv, tá? Que é só isso, é o local chamado mais rico do mundo. Estou vendo aqui de compra, de venda, de coisa, né? New York, mesma coisa, são duas cidades que eu penso na minha cabeça assim, em relação a isso, onde está esse, né? Como é que é? Uma ponte, né? Financeira e uma ponte de coisas assim. Até as lojas de diamante e ouro de Chinatown são dos judeus. Eles dominam tudo. Até dentro de Chinatown só tem chinês. Mas a loja de ouro e diamante são dos judeus. Você vê que ali no Oriente Médio, o Oriente Médio hoje é um lugar onde muito dinheiro passa e transita ali. Você vê, eu estava assistindo uma reportagem de Catar. Olha o que o rei um daqueles caras lá pagou na multa rescisória do contrato do Neymar. Lá de Catar. A Copa de 2022 vai ser lá. Vai ser lá. À noite. Você vê. Agora, lá no Catar, né, você vê o luxo que são os prédios, o luxo que são... Quer dizer, o cara mostrou um sofá numa sala, um sofazinho desse, uma poltrona italiana, custa $20 mil. No hotel, né? Você entra, você pensa que é madeira, uma repartição que tem é mármore. Então, ostentação, né? É dinheiro muito... Então, ali no Oriente Médio, eles é por causa de petróleo e gás, né? E como é que fala? Esse que tira do mar, essas pérolas, né? Tem muito lá também. Então você vê, ali no Oriente Médio é um lugar onde tem muito dinheiro. E o anticristo, não, como ele vai ser guiado pelo demônio, né? É um homem de negócio e tal, ele está, com certeza, estará fazendo as pazes com esse povo interessado justamente no dinheiro, que é o que controla o mundo. Você vê que Napoleão Bonaparte, por isso que ele vai guerrear contra Israel e tudo mais. Napoleão Bonaparte dizia o seguinte: guerra se faz com 3 coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Quer dizer, o poder militar e o poder que o homem, tudo é baseado no dinheiro. Então você vê, essa cidade será uma cidade fortíssima, rica, onde vai se fazer vários comércios, vai se trazer para esse lugar, Babilônia,
toda essa riqueza, onde vai se comercializar. Passa por lá, se comercializa para o mundo inteiro. Né? E Deus julga ela. E põe fogo nela. O Oriente Médio não está, sei lá, eles não estão assim segurando uma represa com o dedo hoje, porque já foi inventado várias outras formas de substituição do petróleo, e eles não estão tampando com o dedo, uma hora isso não vai, aquilo tudo ali não vai cair antes de qualquer coisa que vai acontecer, não nos próximos 15, 20 anos, isso aí não, aquela pode ser que aconteça, você vê que na Inglaterra, acho que, não sei, 2035, ou daqui a 40, não sei quantos anos a mulher me falou que vai ser proibido ter carro com petróleo e tal. Só que saiu recente um carro elétrico? Só que esse pessoal que está mexendo com petróleo agora, eles não são bobos, né? Eles estão pecando em outras coisas. Então, se reinventando outras coisas. Então, estão usando o petróleo para se enriquecer, para depois usar para outras. Quer dizer, quando nós imaginamos uma coisa, esse pessoal já está imaginando outras coisas lá na frente. Ele não imagina né, o que eles fazem. Né? Você vem com milho e eu já vou para... Então, eles se reinventam, né? Então, isso é por isso. Toda essa concentração de dinheiro, toda essa concentração de dinheiro no Oriente Médio, hoje, tem um porquê, né? Porque o que a gente pensa é o seguinte, os países ricos do mundo, América, Estados Unidos. Eles já estão explorando as minas de lítio, dessas coisas de faz bateria. Mas lítio é no nível, isso eu tô falando. Esse negócio, no futuro, eles já reinventarem, assim. Agora, todas essas coisas é muito relativo também, né? Porque todas essas coisas, a política no mundo funciona, é um negócio terrível, né? Você vê que o cara que inventou, muitos anos atrás, o camarada inventou um motor bem pequeno, que puxava cargas pesadíssimas, mais do que uma Scania. A indústria, e era muito mais barato. Eu não sei qual foi das indústrias que falou, compra a sua ideia. Comprou e abafou. Por quê? Porque não ia ser interessante para eles, né? E em um decreto de um governo, ele pode colocar uma coisa para funcionar ou deixar para ele funcionar. Depende do que ele pensar, né? Então os governos, principalmente o governo do anticristo, ele vai fazer coisas terríveis, né? Então é aquele negócio. Pode ser que inventem muitas coisas, mas depende de um decreto de um governo, depende da indústria, depende de interesses, né? O cara que inventou a energia wireless, né? Free para todo mundo. Isso há muitos anos. Não sei se foi o Tesla, não sei quem foi. Que tinha inventado isso. É emitida por torre. Por torre, né? Igual é a onda de rádio, é a onda de energia. Cadê? Sumiu. Acho que ia pôr no mar, coisa assim. E aí acabou. E era de graça para todo mundo. A gente está aqui pagando. Quer dizer, são coisas que os homens... Mas não pegou porque não tinha jeito de medir, de vender, por isso. Tem que ser free, né? Tinha banda larga. Tem que ser de graça. Então, são coisas que você pode ter a melhor ideia do mundo. Boa. Mas se o governo não for do interesse dele, ele... Cura de câncer. Tudo. Laboratórios mundiais, questão de doenças, vírus. Aqui diz que é a maior máfia na área de saúde. Um médico que eu trabalho para ele saiu 20 anos trabalhando no hospital de Denver e saiu. O que nós somos na... Sim. Saiu do hospital de Denver. 20 anos ele trabalhou lá. Ele era diretor. Sim. Saiu e ligou para mim. Ele estava conversando comigo e ele disse, olha, Alfredo, eu saí do hospital. Você quer o diretor lá, tal? Eu falei, saí porque é o seguinte. Estavam querendo que eu fizesse o que não era certo fazer. A preocupação deles é mais com dinheiro do que com vida de ser humano. Medicina virou um business. Agora ele está numa clínica, essa clínica que está abrindo aqui em Denver, ele vai ser diretor de equipe e tal. Ele falou, eu não quis fazer. Ele falou, se você não for, você entra na nossa, ou não vai dar para trabalhar. Ele falou, não, eu vou trabalhar com vocês. E coisas que ele foi contando, como a política vai dominando as coisas, né? Por exemplo, o jovem se forma médico hoje, ele estava com um recém-formado jovem, né, médico, e treinando o jovem e tal, e tinha um paciente. E o jovem estava atendendo o paciente, o jovem olhou no relógio e falou, 6 horas eu tenho que ir embora. Ele falou, não, você não pode ir embora. Você está com um paciente aqui. O paciente está precisando de você, ele está doente. Não, minha hora de ir embora eu tenho que ir. Ele falou, não, meu amigo, medicina não funciona assim. Não, ou eu vou dar parte de você que você está me escravizando no meu trabalho. Quer dizer, o paciente que... Então, as coisas hoje funcionam assim, né? Então, você vê como essas coisas vão se desenvolvendo.
para um governo tão forte, então que vai dominar a vida das pessoas todas, porque é com decretos. Né? Por isso que os Estados Unidos da América, quando começou, né, que os Pilgrims vieram, você vai lá em Plymouth, né, e você vê que eles queriam ser livre, né? Até nas placas de, acho que é New Hampshire, né, é escrito assim, live free or die, né? Viva livre ou morra. Eles não querem, quando o americano fala assim, não quero que o governo tome conta da minha vida, não quero que ele me dê nada, porque depois vai me cobrar. Então eu prefiro ser livre, né? Por isso que os Estados Unidos deu certo, a nação deu certo. E o John Adams, né, que foi o presidente dos Estados Unidos, segundo, disse assim, isso aqui dá certo porque foi feito por cristão e para cristão, senão não daria certo. Porque o cristão, ele depende de Deus. Deus é a comunidade dele. Né? E os não cristãos, não, ele sempre quer que alguém cuide dele, é um governo que cuide dele, é culpa do governo, é culpa do governo. E aí você vai entregando o poder para ele. Né? E ele vai dominando a sua vida. É a outra frase que também tem muitos carros que tem pregado aqui. Freedom not free, né? Freedom is not free, Liberdade não é de graça. É a ideia americana, né? Porque eles estavam sendo perseguidos religiosamente, eram os puritanos, né, na Inglaterra, pela própria igreja anglicana. E eles vieram para cá, vão ser livres. Né? E olha só no versículo 14: o fruto que da tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram-se de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que com elas se enriqueceram, ficaram de longe, pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. Todo piloto e todo aquele que navega de navio, os marinheiros, e quantos negociam no mar, se puseram de longe, e contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançavam pó sobre as suas cabeças e clamavam chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós santos e apóstolos e profetas. Você veja que aqui a igreja, os santos e os apóstolos estão no céu. Porque fala, exulta sobre ela, ó céu. E vós, santos e apóstolos e profetas, Deus contra ela vindicou a vossa causa. Lembra que nós lemos há uns capítulos atrás que João viu debaixo do altar de Deus as almas daqueles que tinham sido decapitados por causa do nome do Senhor, e elas diziam: Senhor, até quando o Senhor não vingará o nosso sangue das mãos deles que têm nos matado? E foi-lhe dado as vestes brancas e dito: espere por mais um pouco até que se complete o número daqueles que ainda vão morrer por causa do nome de Cristo. Aqui se completou. Aqui se completou o número e foi julgada a grande cidade de Babilônia, e o império do anticristo está chegando ao fim. Versículo 21. Então, um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins, nem artífice de arte alguma se achará mais em ti. Em ti não mais se ouvirá o ruído do mó. A luz de candeia não mais brilhará em ti. A voz do noivo e da noiva não mais em ti se ouvirá. E os teus mercadores eram os grandes da terra. Todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Então Deus está aqui vingando o sangue de todos que foram mortos por causa desse império do anticristo. E aqui vai chegando ao fim o reinado dele, o fim da tribulação, e vai começar agora o reinado de Cristo.
né? Nós vamos começar o capítulo 19, não vai dar para nós explicarmos todo as coisas por detalhe, mas vamos voltar porque nós vamos ter que voltar a falar sobre algumas coisas ainda aqui, ok? Só uma vez, só a gente vai voltar. Algumas vezes. Que a questão do que está sendo construído, né? Cada um faz um pedaço, né? Isso não é uma coisa só de lá. Não. Cada um. Hoje eu até foi repassado um vídeo, achei muito interessante. O rapaz fez uma colocação. Ele faz até vídeos de humor, mas esse ele foi bastante sério, né? Ele falou que fez porque olha, é a perversão econômica, é a perversão moral, a perversão sexual, é tudo completo. É um negócio, é tudo, tá? É muito forte o que está sendo preparado, né? Ele estava escrevendo que ele foi tirar o passaporte, né? Brasileiro, chegou na embaixada, tá? Né? No consulado, sei lá, né? Polícia Federal. Compartilhei isso. E foi tirar o passaporte. E na hora que ele foi fazer a ficha, né? Em vez de estar escrito Juraci Pessoa, pai, Sebastião e mãe, né? Clotilde. Não estava assim. Estava escrito assim, genitor 1, genitor 2. Masculino e feminino. Tá? Não, Porque... não tem masculino e feminino. Não, genitor 1, genitor 2. Você pode colocar lá, meu pai José, minha mãe José. Minha mãe João, alguma coisa desse tipo. Então, o que ele falou ó, vem cá, como é que uma minoria, porque no caso hoje, quem está tirando o passaporte, quem seria adotado por um casal, que fosse no caso, né, um casal de 2, né? Um casal de 2, né? Vamos, né? De repente tem alguma câmera aí gravando nomes, né? Pessoal do FBI. Então ele falando, né, que, veja bem, é uma coisa que está sendo já preparada, vai colocando aos poucos na cabeça, no dia a dia. São autoridades, porque é a Polícia Federal do Brasil. Entendeu? Ele falou, veja bem, eu tenho pai e tenho mãe, né? Genitor 1, genitor 2. Porque você pode colocar o nome de 2 homens ou de 2 mulheres, no caso, né? Então, são coisas em todas as esferas, né, que a gente pensar. Aí que entra a questão que foi falada. Se nós não tivermos um guia, que é a palavra de nossa vida, a gente vai entrar por caminhos que, né, não é fácil. Família, filho, do jeito que nós estamos caminhando, né, todos que são pais aqui, que tem, né, que tem coisa para fazer em relação aos seus filhos, escolas. É uma batalha, olha, é uma queda de braço. O problema, só cortando assim um pouquinho, Tá? o time de lá é grande demais. Sim. Por exemplo, um exemplo do Dilo aqui. Ele tem internet, a mãe dele pode cercar, o pai dele pode cercar, mas é melhor conversar do que cercar, porque não vai ter jeito. Tem internet, tem amizade, tem muita informação contra esse pensamento nosso. Esse pensamento nosso é arcaico demais para a cabeça deles. Então, se a Cida Isaías está na roça, eu não sei onde que eu estou. Não, mas olha, aí que nós... o pastor já tem dito, né? Guia-me mansamente às águas tranquilas. Diz as escrituras sagradas assim, aquele que é de Cristo, o diabo não toca. Amém. Amém. Então quer dizer, você imagina o povo vivendo na época de Júlio César, que olhava o seu reino e dizia, pega aquele moço lá e castra ele que ele vai ser meu amante. Isso é o imperador falando. Mas... E a igreja nascendo, a igreja pequenininha ainda, nascendo. Né? Você é cristão, Mata? Hoje tá mais forte. Hoje é mais intelectual aqui, né? E hoje a o cara é homem vigilância de manhã e à tarde ele é outra coisa. E no outro dia pode ser outra coisa. E isso é normal. Você vê que os pais da igreja diziam assim para os crentes. Os crentes se reunidos e escreviam e diziam, irmãos, na hora que vocês forem tomar banho, vão no horário que não tenha muita gente. Porque ninguém tinha um banheiro dentro de casa com um chuveiro. Em Roma, os banhos eram públicos. Então todo mundo na hora de tomar banho ia para o banheiro público. Você imagina aquela multidão de gente tomando banho. Ali acontecia coisa que você não imagina. Né? Eles diziam, olha, vai na hora que não tem muita gente, porque na hora que tem muita gente você vai ver muita coisa que vai ser terrível para a sua vida. Né? E as mulheres, as irmãs, olha só, se aparecer pastor hoje é difícil, naquela época também era, né? Eles diziam, as irmãs, por favor, vão acompanhadas com outras, que levem roupas e toalhas para cobrir vocês,
para que as pessoas que estejam olhando não venham até vocês para querer fazer um mal para você ou tal. É uma coisa terrível, né? E a igreja sempre pequena, sempre menor número, sempre menor. Sempre vai ser minoria. Sempre perseguido. Porque Deus mostra o poder dele justamente nas coisas. Deus escolhe, como diz o apóstolo Paulo, aquele que não é nada para mostrar para aquele que pensa que é. Deus escolhe o tolo para confundir o sábio. Né? Deus escolhe as coisas vãs e desprezíveis para confundir aqueles que acham que são muita coisa. Né? Então é assim que Deus faz. Ele pega os pequenos e ele confunde. Aí eles olham e falam, nossa, mas esse povo, né? Seu Israel pequenininho, cercado de inimigo, querendo acabar com eles, varrer da face da terra. Deus está ali A protegendo. igreja hoje desapercebida. Hoje o conflito maior da igreja é dentro da própria igreja, que as pessoas estão sempre insatisfeitas, querendo o que não precisa, reclamando de todo mundo, do que tem e do que não tem na igreja, e esquece de viver a palavra. É tão simples, né? Olha, esse momento que a gente se reúne, né? O momento que estamos estudando a palavra de Deus, que é o Cristo encarnado, a palavra que criou o universo. Estamos estudando aqui. Deus está presente, estamos adquirindo conhecimento. Deus está confortando o nosso coração, mostrando o que vai acontecer e mostrando que Ele nos protege. Né? Somos protegidos dessas coisas, caminhando assim. Por isso que diz, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Né? Então, nós caminhamos por caminhos cercados de bombardeio todo dia. Mas somos de Deus, Deus está ali, ó. Eu vou proteger esse. Você não vai se perder, você não vai ser engolido por essas coisas que estão aí, que é justamente para Deus mostrar o poder dele. Como ele tem o poder no meio dessas coisas terríveis, ele salva. Né? Isso sem contar o que a gente não vê, coisas que acontecem na nossa vida todo dia e tal, né? E que passa desapercebido. Então, é o poder de Deus mesmo na nossa vida, é aí que a gente vê. Né? O poder de Deus não é como as pessoas insatisfeitas, como a pastora tem dito, as pessoas insatisfeitas, não tem isso, eu quero aquilo. Não, o poder a pessoa não vê, está desapercebida mesmo, não está vendo os livramentos que Deus está dando, as coisas que Deus tem falado na sua palavra, o que Deus tem ensinado, a fé firme que nós mantemos, né? Mesmo sendo atacados todo dia, de todo lado. Né? E aprendeu como temperar a minha situação de pai hoje com as coisas que vai chegar na minha casa, porque eu também não posso, por exemplo, um exemplo dos assembleanos da década de 70, que a televisão era uma caixa do demônio, não sei o que lá, proibido tanto a televisão dentro de casa que quando botou tudo de uma vez. E até que ponto você tem que cercar, esse que eu peço a Deus do Espírito Santo, iluminação, para você entender como, até onde que eu posso temperar essa comida. Isso é interessante. Para servir, porque é o que a gente tem que pedir. Como medir esse sal. Isso é o que a gente tem que pedir para Deus, sabedoria, todo dia, para Deus nos dar sabedoria para criar os filhos e tal. E orar muito pelos filhos e crer que Deus vai. É o nosso negócio. Vou pedir sabedoria, vou orar e vou crer. E Deus vai, com certeza Ele vai nos... Ele já está, né, nos livrando e nos... A palavra, né, voltando mais uma vez, lá em Deuteronômio, diz o quê? Encucar. Encucar o quê? Se você pegar uma criança, tá, lá dos muçulmanos, né, do Islã, o Alcorão é encucada, é colocada na cabeça dela. Uma criança até os 12, 13 anos, ela já leu o Alcorão. Tá? Então é uma coisa muito forte. Por exemplo, aí você liga para alguém, tá falando aqui, né? Você liga para alguém, pai de igreja, né? Pessoa que está aqui, que se diz que é cristão e que não vem na igreja, vamos supor, 3 domingos com seus filhos, dando exemplo, tá? O que você pode esperar de uma criança que está aí, vamos supor, 20 dias com outros contatos, com outros, né, outras coisas que são muito fortes, aí depois chega, você traz uma pessoa, o que pode? Então, encucar é um trabalho diário, é um trabalho constante, é um trabalho em conjunto, é trabalho de minoria, é trabalho de formiguinha, mas é uma coisa que precisa ser feita, tá? Agora, o Senhor vai nos cobrar. Vai nos cobrar, certo? Pessoas, né? Pessoas que nós conhecemos, que nós amamos,
não é fácil. Como você criar no Evangelho já não é fácil, muito difícil, como o Eduardo falou aí. Como é que você dosar, como é que você pede sabedoria. Agora, se você criar 100, vão ser situações que, eu digo, olha, psiquiatra, psicopata, o psicopata não, é psicólogo. Isso aí é profissão, é para um trabalho a vida toda, tá? Porque são pessoas que vão necessitar, né, que se senta na sua frente e fala, pastor, pastora, o líder, me ajuda com meu filho, tá? Ou com alguém da minha casa. É muito trabalho. Por quê? Vai deixando um vácuo, vai deixando uma lacuna tão grande que você não consegue depois cobrir esse espaço que foi deixado. Porque aqui está um segredo muito grande. Você vê, a analogia que a gente faz é o seguinte: o mundo é igual a Golias, entendeu? As coisas do mundo. Eles têm muito dinheiro, como tinha aqui como vai ter o Império do Anticristo, muito dinheiro. O Jorge Soros aplica dinheiro até não querer mais em clínicas de aborto, em tudo, na mídia, em tudo. O cara tem muito dinheiro. Não, ele é judeu americano. E ele é contra Israel, você vê que coisa, né? Jorge Soros, Bilderberg, esse pessoal tem o dinheiro do mundo na mão deles, tem muito dinheiro, eles têm a mídia na mão deles. A mídia dos Estados Unidos está na mão de 6, todos eles bilionários, que recebem dinheiro desses trilionários, para pôr na mídia o que eles querem, para formar a cabeça do povo do jeito que eles querem. Então eles têm o dinheiro, eles têm a mídia, eles têm patrocínio, eles têm tudo favorável a eles, tudo. Eles têm arma, eles têm exército, eles têm tudo favorável. Se cair uma bomba atômica hoje, o Jorge Soros, Bilderberg, eles têm casa subterrânea que sobrevive à bomba atômica. Eles não estão preocupados com isso. Eu estava vendo essa semana, no Japão, as crianças, antes de aprender a ler, elas aprendem no caso de ataques, a se proteger, a correr, a procurar abrigo. Isso é no primário, antes de aprender a ler. Você vê? Mas então, você vê, eles têm tudo isso. Isso é o Golias. O Davi, que somos nós a igreja, nós temos uma funda, exatamente, umas pedrinhas. Um estilingue. Okay? Estilingue. E o que o Davi falou para o Golias? Você vem contra mim com escudo, com espada, com lança, com esse tamanho todo. Quer dizer, eles vêm contra nós com tudo isso. Mas nós vamos contra eles com algo muito mais poderoso, que é o nome do Senhor. É só crer naquilo que você tem, que é o mais poderoso. Esse aqui é o ponto. É a palavra de Deus e o nome do Senhor que nós temos. É muito mais poderoso que quando nós vemos o poderio do inimigo, nós ficamos igual os irmãos de Davi às vezes, né? Olhando e falando, agora estão perdidos, quem que vai enfrentar ele? Geazi, mesma coisa. Mesma coisa, Geazi, né? Que o Eliseu tem que falar, né? Ó, abre o olho dele para mostrar para ele que o que está conosco é maior que o que está com eles. Então, eles têm tudo isso, mas nós temos a nosso favor quem criou tudo isso. É o Criador do universo, de todas as coisas. E é o que Deus está dando para nós. Deus está dando oportunidade. A oportunidade de, diante dessa situação, a gente mostrar o poder de Deus, mas